Agora é o seguinte, hein? Já está aqui a nossa convidada, vai aparecer na sua tela já já. A convidada de hoje, ela é biomédica, neurocientista, escritora best-seller, hein? E referência internacional em desenvolvimento humano. Já publicou 15 livros e se tornou a única brasileira convidada pela Amazon para lançar 12 obras exclusivas sobre parentalidade disponíveis em mais de 15 países. Também foi responsável pela criação da primeira formação de analistas emocionais do Brasil, capacitando profissionais para identificar traumas e compreender as respostas emocionais construídas ao longo da vida. Hoje a gente vai conversar, então, bater um papo muito legal, vai ser sensacional o programa, com a Thelma Abraão. Bom dia, Thelma! Bom dia! É isso, Thelma, que eu falei? É isso? É isso, tem mais? É isso. Tá bom também, né? Mas me conta uma coisa. Aliás, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Morde a Sopra, viu, Thelma? Quero saber, então, já logo de cara, assim, como é que a neurociência explica, né, o fato de repente, muitas pessoas repetirem os mesmos erros ao longo da vida inteira? Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Bom, quando a gente nasce, nos primeiros anos de vida, o nosso cérebro ele é como uma massinha, né? Ele vai sendo moldado pelo ambiente, pelas relações que a gente tem naqueles primeiros anos de vida, pela forma como fomos tratados pelos nossos pais, pela forma como interpretamos tudo aquilo que nos aconteceu. E esse período crítico do neurodesenvolvimento acontece principalmente nos 3 primeiros anos de vida, que a gente chama de primeiríssima infância. E tudo que acontece ali acontece fora da nossa racionalidade, acontece fora do pensamento crítico, porque a gente só aprende realmente a pensar e raciocinar depois aí de alguns anos. O nosso cérebro demora para desenvolver, né, esse córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, avalia e tudo mais. Então, no início da vida, o que acontece são mecanismos de sobrevivência. Então, por exemplo, quando seu pai ou sua mãe grita com você e você ainda não tem recursos emocionais para lidar com isso, o seu cérebro interpreta o quê? Opa, ameaça, perigo. E ele reage, de fato, como se aquilo fosse uma ameaça real, produzindo hormônios do estresse, produzindo muitas vezes dificuldade de autorregulação emocional. Então, lá nos primeiros anos de vida, nós somos moldados pelo ambiente, como eu falei, e isso vai criando padrões dentro do nosso sistema nervoso, da forma com que a gente olha para nós mesmos e para o mundo. Então, por exemplo, se você cresceu num lar onde o medo era a base da educação, existe uma grande chance de que você cresça com medo de relacionamentos, com medo de se envolver, você acaba abandonando o relacionamento para não ser abandonado, você fica com muito medo da rejeição, seja na relação com os amigos, na relação com os amores. E sem querer, a pessoa fica repetindo esses padrões. Ela nem gostaria, muitas vezes, de agir daquela forma, mas esse sistema nervoso foi moldado muito antes dela poder pensar e raciocinar. Faz sentido para você? Com certeza. Todo sentido, né? Ô, Thelma, tudo bem? André falando aqui. Tudo, Obrigado você. por Oi, conversar André. com a gente. Tudo ótimo. Sobre isso ainda, sempre tem aquela pergunta, né? O quanto que as nossas experiências moldaram, né, a forma como a gente se comporta e o quanto que tem, sei lá, talvez a nossa personalidade, né? Pensando assim, às vezes 2 irmãos, eles são criados no mesmo lugar e eles têm algumas características em comum e algumas características diferentes. O quanto que impacta a personalidade daquela pessoa e o quanto que impacta as experiências que ela tem na transformação do adulto que a gente vai virar no futuro. Uhum. Muito legal a sua pergunta, André. Ela é super pertinente, porque, na verdade, quando a gente olha o ser humano pelo olhar, pelas lentes da neurociência, da neurobiologia do trauma, a gente nem olha tanto para essa questão da personalidade, mas sim da individualidade. Por quê? Não é muito sobre aquilo que aconteceu. Vou te dar um exemplo. De repente, você tem 2, 3 irmãos, os 3 viveram com o mesmo pai, com a mesma mãe, no mesmo ambiente, mas se você chamar cada um para conversar sobre um determinado momento da vida, que todo mundo vivia igual, cada um vai ter uma visão. Cada um vai ter vivido aquela situação de forma individual. E isso, por que isso acontece? Pela forma como cada pessoa sente, nós não sentimos e não interpretamos a vida do mesmo jeito. Por isso que as pessoas têm opiniões tão diferentes, né, sobre a mesma coisa. Como cada um vê, como cada um interpreta. Outra coisa, você concorda comigo que o primeiro filho não teve o mesmo pai, a mesma mãe que o segundo filho, que o terceiro filho? Sim. Quando esse primeiro filho veio ao mundo,
essa mãe e esse pai foram pais e mães pela primeira vez. Eles não tinham experiência, eles estavam inseguros. De repente, eles estavam vivendo uma vida ainda no matrimônio inicial, com alguns conflitos, ou ainda tinha estabilidade financeira. Então, esse primeiro filho, ele teve um determinado pai e uma determinada mãe. Quando o segundo filho nasceu, essa mãe já era mais experiente, ela já tinha passado pela maternidade, talvez o momento de vida dela profissional já era outro, ou desse pai a mesma coisa. Então a gente nunca tem o mesmo pai e a mesma mãe. Assim como o relacionamento de cada filho com cada pai e cada mãe também não é igual. Não porque o pai e a mãe vai amar mais um ou outro, mas porque existem diferentes afinidades, diferentes formas de se relacionar. Essa mistura humana, ela nunca é igual. Ela é completamente única. Então isso acaba moldando também a forma como vamos ver e experimentar as experiências da infância. Muito legal. E, ô, Thelma, aproveitando aqui, né? Pra quem não sabe, ontem eu tava até pesquisando um pouco sobre, né? E eu vi que o campo da neurociência, ele é extremamente grande, ele é complexo. Pessoas de diferentes graduações se especializam na neurociência e em áreas de trabalho, assim, bem distintas, né? O que é esse campo da neurociência para quem nunca ouviu falar? Na verdade, a neurociência ela é dividida em várias partes. Hoje existe até a neurociência para lidar com computadores, por exemplo. Existe a neurociência para lidar com exames clínicos. Existe também a neurociência social, que é a minha área de especialidade, onde ela é focada na compreensão do comportamento humano. Como que essas conexões neurais, como que o neurodesenvolvimento, como que o desenvolvimento do nosso cérebro lá nos primeiros anos de vida molda quem somos, a nossa visão de mundo, como a gente lida com os relacionamentos. Então, é um campo muito amplo que pode beneficiar diversas áreas. Até uma pessoa que, por exemplo, trabalha em uma empresa, um líder, um CEO, pessoas que estão ali lidando com outras pessoas, podem e se beneficiam muito de compreender essas bases do comportamento humano, porque, no fim, é tudo sobre pessoas, né, André? Não importa o seu trabalho, você vai estar sempre lidando com pessoas. Na sua casa também, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, no trabalho com seus amigos. Então, ou fora do trabalho com os amigos. E entender de pessoas, entender de relacionamento é, de fato, algo muito importante, na minha visão, como sociedade, como seres humanos. A educação emocional deveria ser prioridade para todos nós. Antes mesmo de a gente se preocupar em aprender geografia, história e todas essas outras matérias que a gente estuda na escola, a gente deveria priorizar e entender como funciona o nosso corpo. Afinal de contas, onde é que a gente vive? É verdade. Pessoal, a gente não vive na nossa casa, a gente não vive nessa cidade, você vive dentro do seu corpo, não é? Verdade. Para onde você vai, o teu corpo vai junto. Para onde você vai, a tua cabeça vai junto. As suas dores, as suas dificuldades de lidar, de sentir. Então, entender essa parte que nos torna tão humanos, que é lidar com as nossas emoções, eu acho que é uma prioridade. Todos nós deveríamos ter. Tá certo. Olha, quem quiser fazer pergunta, pode fazer aí no 966-507997, tá bom? 966-507997. Perguntas de áudio, você pode já deixar gravadinha, a gente vai soltando ao longo do programa. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Thelma. Existe alguma diferença entre uma infância difícil e uma infância mais traumática? Tem essa diferença? Existe, sim, existe. Quando você passa por desafios, e todo mundo acaba passando por algum tipo de desafio, né? Ele é inerente à vida, vai depender de alguns fatores. Você teve rede de apoio? Existiu um adulto, um pai, uma mãe, uma avó, alguém que te enxergava? Alguém que podia estender a mão para você e que você confiava? Isso é um ponto crucial quando a gente é criança, porque a criança ela não tem condições de passar sozinha por desafios, porque ela não consegue se autorregular. A gente chama isso de regulação emocional. E quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente precisa de um adulto para nos dar essa segurança e ajudar a gente a se autorregular. Então, claro, vai existir os desafios que podem fazer com que você tenha problemas ali, mas que de alguma forma você encontrou formas de sobreviver àqueles problemas, seja porque tinha uma rede de apoio, seja porque tinha um adulto ali te vendo. Já o trauma, ele é algo que ele extrapola um pouco mais as nossas condições emocionais de lidar com aquela situação. Então, por exemplo, se o seu sistema nervoso identifica que aquela situação ela é muito pesada para você dar conta sozinho como criança, aquilo vira uma marca. E o trauma não é só um episódio. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho um trauma porque
aconteceu, sei lá, minha casa pegou fogo. Isso é um trauma? É. Às vezes alguém morreu queimado, é um trauma horrível, né? Você perdeu alguém que se amava quando você era criança, é um trauma, mas é um trauma pontual. Só que existe um outro tipo de trauma que as pessoas não enxergam, que a gente chama de trauma complexo. E a gente chama muito, como parece, um trauma invisível, que as pessoas não enxergam que foi um trauma. Por exemplo, a negligência emocional. Se você cresceu em um lar onde você era frequentemente negligenciado emocionalmente, no sentido de que ninguém te via, ninguém te ouvia, ninguém te validava, tudo que você falava era ignorado, ou se você era constantemente criticado, julgado, comparado, isso também tem potencial traumático. Mas a pessoa nem sabe que é trauma. Por quê? Porque não é visto como um trauma. Mas hoje, com o avanço de todos os estudos na área da neurociência, a gente sabe que experiências adversas da infância vai muito além de só alguém ter te batido, te abusado fisicamente ou de outras formas. Se você passou por uma família com instabilidade emocional, um pai ou uma mãe que tinha depressão, por exemplo, e não tinha condições emocionais de cuidar de você, isso também tem potencial traumático. Se os seus pais passaram por divórcio e você ficou ali no meio daquela loucura sem um apoio emocional, sem se sentir seguro, também tem potencial traumático. Então, é importante falar sobre isso porque o trauma emocional ele vai além de um simples episódio traumático, entende? Tem muita coisa além, né? Muito. A repetição do medo e do estresse ao longo da infância, ele tem impactos duradouros na forma como a gente lida com as pessoas, na forma como a gente lida com as nossas próprias emoções. Então, é uma pessoa que fica hipervigilante, ela fica ansiosa, ela tem maior probabilidade de depressão, dificuldade de dormir, maior dificuldade de relacionamento. Então, os impactos, eles são muito grandes na vida adulta quando a gente não entende o que de fato nos aconteceu. Ô, Thelma, bom dia. Bernardo falando aqui. Eu queria te... Tudo bom, Bernardo? Tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta e queria te fazer um pedido, se for possível. Você consegue seguir o programa com a gente sem o fone de ouvido, porque só para tentar dar uma melhorada de leve na recepção do seu áudio aqui. Pode ser? Posso. Isso talvez nos ajude um pouco. Se você estiver me ouvindo, aí eu já sigo e faço a pergunta. Caso tá me ouvindo. Melhorou. Oi. Acho que melhorou. Acho que sim. Acho que melhoramos. Eu vou te fazer a pergunta, vamos ouvir a resposta e a gente diga na sequência. Thelma, eu tenho em casa um ser humano bem atípico, sabe? Aquela criança de 12 anos. Ela tem 12 anos. Então, eu tô, assim, eu tô a ponto de surtar. Eu não queria falar isso no ar, mas... Porque a gente surta quando a gente tem uma criança de 12 anos. Eu quero saber se eu consigo usar a neurociência de alguma forma pra acalmar essa fase da vida dele. Porque é uma fase que ele... É difícil lidar com as emoções, um mundo novo que tá se abrindo, é aquela fase que ele acha que sabe tudo. E como é que eu faço pra conseguir usar de alguma forma a neurociência pra tentar chegar e permear esse mundo dele? Bom. Eu tenho um filho de 12 anos em casa e eu sei exatamente o que você tá falando. Quer dois? Mas eu te mando sabe... Deixa eu te falar uma coisa. A adolescência é consequência da infância. Então, eu convido você a dar uma olhada para como foi a construção do relacionamento de vocês nesses últimos 12 anos. Porque nessa idade, ele já não está olhando mais para o papai e para a mamãe como antes, né? Pai, mãe perfeito, papai e mamãe meus heróis. Agora o mundo dele está se abrindo para quem ele é, para as relações que ele quer construir, para os amigos, né? Para entender quem ele é. Então, de fato, se você está criando ele para ser uma criança que faz tudo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, dificilmente isso vai acontecer e vai aumentar muito a distância emocional entre vocês. Então, se você me permite, eu quero te indicar o meu livro Revolucione a Relação com Seus Filhos em 21 Dias. É um livro cheio de neurociência e cada dia eu trago exemplos práticos de como lidar com os desafios. Eu acho que vai te ajudar demais a entender o seu filho e a diminuir esses conflitos que muitas vezes nos deixam desiludidos, inclusive, né? Não porque ele é uma criança ruim, de jeito nenhum, não acredito que seja isso, mas porque nós, como pais, também temos que nos dar a educação emocional que a gente não recebeu. Não, a minha relação com ele, inclusive aceito muito a indicação, vou atrás do seu livro. Preciso. A minha relação com ele é ótima, de fato mesmo. É que ele tá numa situação de escola, realmente, amigos, e aí a gente tenta passar para ele situações onde ele tem a responsabilidade e aí ele meio que corre em algumas situações. É o típico adolescente, é o tipo menino que tem 12 anos. Que você passa uma sequência de tarefas que nem vai cair o braço, não é nada muito complicado. Olha, você lava a louça, você varre a casa e leva o cachorro a passear.
Você chega em casa, ele tá saindo com a... Ele tá pingando com a louça que ele acabou de lavar, porque ele viu no aplicativo que você chegou, correndo com o cachorro e não fez nem a outra atividade. Nada, né? Por quê? Ele tá... É desafiador. Exatamente. Mas você sabe ele é uma que- criança ótima, amorosa e atenciosa, e a relação é ótima. Só que tá numa situação difícil. Isso é Se muito me bom. dá 3 tarefas pro moleque, vai tomar banho, né? Você sabe que a questão do vínculo ele é muito importante. Então, que bom que você tem essa parte de estar próximo do relacionamento, que infelizmente não é a realidade de muita gente. Muitos pais, às vezes, são muito ocupados, trabalham muito, deixam a criança só, e o vínculo não se formou de forma estável, não se formou. Acaba que a criança não tem segurança com esse pai, com essa mãe, o que dificulta muito essa fase da adolescência. Mas, de todo jeito, para vocês que estão me ouvindo, gente, leiam esse livro. Ele é um livro repleto de neurociência para te ajudar a lidar com os maiores desafios na educação dos filhos, seja, igual você falou, a criança que não quer colaborar, a criança que não tem responsabilidade, você vai entender por que isso acontece, e como lidar, né? Ou aquele adolescente que está mentindo, que está tendo dificuldade dentro de casa, que acaba impactando todo o ambiente familiar e vira um caos. Então, a mudança precisa começar nos pais, nunca começa na criança. O filho, ele é consequência do ambiente, ele é consequência de como nos relacionamos uns com os outros. Então, é muito normal que nós, como pais, queremos olhar para os filhos e falar, o problema é o filho, olha só o que ele fez, olha isso, olha aquilo. Mas não, o caminho é outro, o caminho é, caramba, como que a nossa relação ao longo dos anos, tudo que eu ensinei, chegou nesse ponto. Então, a mudança começa em nós. Na forma com que nos comunicamos, na forma com que a gente olha para os nossos filhos, na forma com que a gente os encoraja ou desencoraja, não é mesmo? Então, isso faz toda a diferença. Vou ler o livro, obrigado pela dica e obrigado pela resposta. Valeu. Depois eu vou fazer até pergunta de livros, que você tem muitos livros, aí você tem 15 livros, né? Mas depois eu faço essa pergunta. A pergunta que eu queria fazer é: até quantos anos se forma o caráter de uma pessoa? Até qual a idade, o limite dessa idade para formar esse caráter? Na verdade, existem algumas formas de responder a isso. Existe um período crítico do desenvolvimento do cérebro humano, que a gente pode chamar de primeira infância, certo? São 6 primeiros anos onde tudo que é questão de valores, regras sociais, comportamento, vai ser profundamente moldado. Isso não quer dizer que a gente não pode ser moldado mais tarde, mas esse é um período crítico, ok? Depois existe outro período até os 12 anos, que é quando essa criança está, de fato, se firmando com o que a gente chama de personalidade, né? Como que ela responde ao mundo, como que ela lida com as coisas, como que ela enxerga um ao outro. Então, tudo que acontece ao longo desses 6 primeiros anos, que é a primeira infância, e desses 12 anos, vai moldar profundamente quem somos. Porém, quando a gente fala em caráter, se um adolescente que viveu ali os 12 anos da infância, super amado, respeitado, cheio de valores bons, se de repente, nesse segundo período da vida da adolescência, ele se envolve com amigos que não têm os mesmos valores ou pessoas que não são boas companhias, você concorda que aquilo também vai moldar quem ele é? Porém, tem bases fortes, a chance da gente se envolver com comportamentos de riscos diminui muito. Então, o que os estudos mostram? Quanto maior o número de experiências adversas da infância, que são essas experiências com potencial traumático, como abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência, divórcio do pai, se o pai ou a mãe usava droga ou não, tudo isso vai impactar. Então, quanto maior o número de experiências adversas da infância, maior a probabilidade de comportamentos de risco, vícios em álcool, vícios em droga, depressão na vida adulta. Então, existem muitos estudos relacionando isso. Então, é claro que a gente não pode afirmar que é uma regra, mas existe uma grande conexão e um aumento muito grande de probabilidades ruins, né, nesse sentido de comportamento na vida adulta, quando a criança veio de um ambiente com mais traumas, tá bom? Ô, Thelma, assim, primeiro que estão perguntando novamente aqui no chat, tem um monte de gente perguntando o nome do livro, para você repetir, por favor. Revolucione a relação com seus filhos em 21 dias. Eu posso mostrar ele aqui na tela? Por favor. Revolucione a relação com seus filhos em 21 dias. Esse livro vocês encontram nas melhores livrarias do Brasil e também na Amazon, não só do Brasil, mas na Amazon internacional. Então, se você vive em outros países que tem a Amazon, você pode comprar e eles entregam na sua casa. Vende no Japão, vende na Austrália, países da Europa e vende na Amazon do Brasil também. Esse é um livro que vai ajudar muito você a lidar com os desafios. Thelma, esse é o livro mais novo ou não?
Esse é o último. É o último, sim. né? É o que saiu agora. Esse é o último, saiu ano passado. Ano passado. E esse aqui, Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Gente, esse aqui é um livro muito importante se você quer entender mais profundamente a sua própria história. Como que você, na verdade, e como que tudo isso está passando para os seus filhos, né? Como que o que você viveu pode estar impactando a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a forma com que você se relaciona. Ele é um livro mais profundo sobre neurociência, inclusive sobre aspectos de criminalidade, como que eu falei aqui, né? Estudos mostram como que os traumas estão relacionados com depressão na vida adulta, aumento de suicídio, criminalidade e muito mais. Então, para quem quer se aprofundar, vai por esse lado aí, que é o Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Legal. Thelma, agora sim, pro ouvinte aqui do Morde a Sopra, né, que tá em casa, e em tese ele tá super interessado para ver aqui que o pessoal tá bastante curioso, perguntando, né, coisas aqui, principalmente no chat, mas quem tá em casa também quer saber de que forma, uma forma simples, assim, uma dica, né, simples, que as pessoas podem utilizar a neurociência para melhorar as próprias relações. Obviamente, comprando o livro, né, ela vai ter um aprofundamento muito maior. Mas você tem alguma dica, né, uma forma para melhorar tanto ela mesma quanto a relação com o próximo? Eu tenho várias. E a primeira a gente precisa se dar a educação emocional que a gente não recebeu. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes na vida adulta a gente está sempre apontando o problema para o outro, né? Eu agi assim porque o outro fez isso comigo. Eu fiz isso porque o fulano gritou comigo. A gente acaba colocando o nosso comportamento na mão do outro. E eu sempre falo que a gente não tem como controlar o comportamento de ninguém. A gente só pode controlar o nosso próprio comportamento. Então, aprender a sentir sem ferir é um desafio, mas é profundamente necessário. Então, nós viemos de gerações onde nós não tivemos espaço para sentir. Então, a gente tinha que o quê? Engolir a raiva, engolir o choro, fica quieto, criança tem que querer. Então, a gente não aprendeu a sentir. Então, quando a gente está com raiva, normalmente o que a pessoa faz? Ela grita, ela ofende, ela castiga, ela fere e depois se arrepende. Aí ela tem que depois lidar com todo o caos que ela criou. Então, primeiro de tudo, entenda que somos humanos e a raiva faz parte da humanidade, a tristeza também, são emoções. A gente não consegue impedir uma emoção. Então, quando você sentir raiva, reconheça a raiva, sinta a raiva, mas aprenda a lidar com ela. Então, a gente não consegue impedir uma emoção, mas a gente pode escolher o nosso comportamento diante de uma emoção. Só que para a gente ter espaço para escolher o comportamento, a gente vai ter que desenvolver o que eu chamo de flexibilidade emocional, que é justamente a percepção do que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, dar nome ao que eu estou sentindo e me responsabilizar pelo meu comportamento, mesmo diante da raiva, mesmo diante da tristeza. Isso é o que diferencia uma criança de um adulto. A criança ela é dominada pelas emoções. Ela não tem condições cognitivas de lidar com o que sente. Nós, como adultos, temos. Porém, muitas vezes a gente não lida porque a gente não tem recursos emocionais para fazer isso. Então, meu convite para você é reflita sobre como você tem lidado com o que você sente. Você consegue fazer uma boa gestão emocional? Ou você fere a si mesmo e aos outros quando você sente? E quando a pessoa nos fere, a forma que a gente vai reagir deve ser muito importante. Acredito que é muito importante dentro do que você disse agora. Porque aí também é o meu... É a minha consciência, é o meu poder de conseguir controlar o meu emocional. E como que eu passo isso pra outra pessoa sem deixar a situação piorar? Tipo, calma, olha, você emocionalmente que você foi pra um lado que não era. Como que eu consigo fazer que isso se acalme entre os dois? Xingando. Legal, a gente chama isso de corregulação emocional. O que é corregulação emocional? Nós, seres humanos, nós somos altamente sociáveis. A gente identifica a ameaça no tom de voz da pessoa, no jeito que ela te olha. Então, se alguém falar com você num tom de voz mais rígido, você já percebeu como é que imediatamente você levanta as suas barreiras? Sim, total. A gente não tem controle sobre isso. Então, numa situação de estresse, se você consegue se manter autorregulado, quando a outra pessoa está perdendo esse lugar, a sua calma vai ajudar a pessoa a se acalmar. A gente chama isso de corregulação emocional. Então, se você explode junto com ela, o caos vai se instalar, porque são dois sistemas nervosos reconhecendo ameaça um no outro. Mas se eu consigo separar o que é meu e o que é do outro, falar, cara, essa pessoa está nervosa agora, não é hora de eu falar nada, eu posso até estar certo, mas eu vou esperar isso aqui se acalmar para falar. Só de você ter esse entendimento de que na hora da raiva não é hora de ensinar, não é hora de discutir, porque na hora da raiva o nosso cérebro racional desliga.
A gente é dominado pelo instinto de sobrevivência, então as coisas tendem a ir para o caos, se você entra nessa vibe também. Então, Mas só o fato de você manter a sua calma já é suficiente para aquele momento se acalmar. É que é difícil, hein, Thelma? Olha, É difícil, mas é naquele possível, momento da sabia? raiva, você ter esse É discernimento difícil. e calma é complicado, hein? Quando você toma um tapa da outra face, é difícil. Porra, é difícil. Eu sei que é o certo Muito a fazer, difícil. né? Não tenha dúvida disso, porque quando a Sim. gente raciocina, a gente acaba entendendo que o melhor a fazer é esperar a coisa esfriar, baixar a poeira pra depois conversar. Porque se ficar na Exato. discussão não vai adiantar em nada, mas muitas vezes é muito difícil esse exercício, né? Ele é muito complicado. Ele é difícil, mas ele é necessário. É. Porque sem isso, as relações elas vão se deteriorando. É. Né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na relação com os filhos. Exato. E é por isso que quando você me pediu uma dica, eu falei, gente, vamos nos dar a educação emocional que a gente não tem. Porque ela é desafiadora, mas ela é profundamente valiosa e transforma vidas. Verdade, ó. Tem uma pergunta aqui do ouvinte de WhatsApp. Aliás, chegaram um monte de perguntas aqui, né? E tem uma pergunta, vamos ver. Bom dia, Dodô, galera do Morde, ao Samuca. Queria perguntar para a convidada o que a neurociência tem a dizer sobre ansiedade, pânico. Essas doenças, elas têm cura? Elas têm só um tratamento paliativo? Como a neurociência fala sobre essas doenças? Boa pergunta. Existe, quando a gente foi... Aí, de novo, vamos olhar para a infância. As pessoas falam, mas a infância já passou. Ela já passou, mas nosso sistema nervoso, ele é moldado nos primeiros anos de vida e ele não sabe separar o que é passado, o que é futuro, o que é presente. Tanto é que, se uma pessoa fica pensando muito no futuro, ela começa a ficar ansiosa, porque o corpo reage ao que a gente pensa e sente, certo? Então, se você veio de um ambiente onde você, sei lá, tinha muita briga, muita discussão, muito caos, você não se sentia seguro, tinha muito medo... E aí você não desenvolve essas habilidades de regulação emocional ao longo da vida, o que acontece? Você tende a repetir esse padrão, você começa a se tornar uma pessoa hipervigilante. O que é isso? É quando o cérebro fica em constante estado de alerta, ele fica sempre buscando por pistas de perigo e ameaça até onde não existe. Isso é muito comum em quem viveu em um ambiente de medo. E como que isso reflete na vida adulta? Trazendo maior probabilidade de ansiedade, medos muitas vezes de relacionamento, medo de abandono, medo de rejeição. Isso coloca o seu corpo em constante estado de alerta e vigilância, que acaba levando à depressão, à ansiedade, à crise de pânico. E é claro que isso também é multifatorial. Mas quando a gente fala em saúde mental, não tem como a gente não olhar para o histórico de vida daquela pessoa, porque nada acontece de um dia para o outro. A não ser que, claro, tenha acontecido um episódio traumático e mudou algo na tua vida, mas normalmente o nosso corpo conta uma história já de anos e que não foi vista e que não foi muitas vezes endereçada, que não foi compreendida. Então, eu sempre falo que quando a gente olha para uma pessoa, a gente não deve se perguntar qual o problema daquela pessoa, mas sim o que aconteceu com aquela pessoa. Porque nós somos frutos, né, de uma história. O nosso comportamento é fruto de uma vida sentida, experimentada. Vai lá. Thelma, mas tem uma questão pra mim, e eu entendi bem, né, o que você falou, que o primeiro ponto eu acho que é primeiro identificar, né, identificar que tem algo acontecendo pra conseguir separar, né, um pouquinho essa questão emocional da racional e tentar agir de uma forma mais racional do que emocional. Mas e quando acontece alguma coisa, por exemplo, você sofre uma injustiça ou tentam te prejudicar e simplesmente você tem que engolir aquilo a seco e eventualmente você não consegue. Racionalmente você já digeriu aquilo, você entendeu, mas fica aquele sentimento dentro, assim, que parece que nunca vai embora, assim. Sempre que, por exemplo, você olhar pra quem tentou te prejudicar, sempre vem um sentimento ruim. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou. Como lidar com esse tipo de situação, né? Eu acho que daí eu vou usar um princípio do estoicismo que eu gosto muito para a gente lidar com a vida. É claro que a gente, quando tem sentimento de ser injustiçado, é terrível, né? É a mesma dor de uma traição. E aquilo nos fere de verdade, principalmente quando existiu confiança, quando existiu um relacionamento ou qualquer coisa que feriu o que você acreditava sobre aquela pessoa. E é claro que a gente vive um luto quando isso acontece. A questão é quanto tempo você vai permitir que isso domine a sua vida. Então, de novo, tem que vir aquele lado racional e entender que a gente não tem como controlar o comportamento do outro, né? E aí que eu acho que a filosofia estoica é muito legal, porque ela fala, foque naquilo que você pode controlar.
E o que não está no seu controle vai te exaurir a energia. Então, acho que aceitar isso, que as pessoas vão fazer as escolhas delas e nós temos as nossas próprias escolhas, claro que não vai tirar a nossa dor, mas facilita esse processo de cura, esse processo de aceitação, de falar, caramba, não estava no meu controle. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas não tem nada que eu possa fazer. Então, eu acho que a nossa grande necessidade de querer controlar tudo, controlar para que tudo saia do nosso jeito, é um grande problema e que também, às vezes, entender que nós vamos ter que aceitar o que aconteceu faz parte de crescer, evoluir. Ô, Thelma, vou fazer uma pergunta que vale pra nós que trabalhamos com comunicação aqui. E até você que tem uma rede social forte, escritora, você também deve passar por isso. A gente ouve muito durante a vida, né? Não ligue pro que os outros falam. Você sabe quem você é. Só que hoje a gente vive num mundo onde todo mundo, e principalmente a gente que tá em rádio, todo mundo fala muito sobre a gente. A gente entra no chat agora, tá lá. A gente vai em perfil de Instagram, sobe um corte, tá lá. Como que a gente faz como que a neurociência ajuda a gente a lidar com isso? Com a opinião alheia e a gente entender quem realmente somos e o que a opinião alheia diz sobre a gente. Cara, esse buraco é muito profundo. Eu queria te dar uma resposta simples, mas não é. Sabe por quê? Como que a gente molda o nosso olhar para a gente mesmo? É lá na infância. Então, se você cresceu em um lar onde você não aprendeu a se ver com bons olhos, onde você era o tempo inteiro criticado, onde você não se sentia bem-vindo, onde você era o tempo inteiro comparado, você não vai ter boa autoestima. Não vai. Por quê? Porque a gente aprende a se amar a partir do olhar das pessoas que cuidaram da gente. Então, se você vem para um mundo nesse cenário onde você já não tinha autoestima, você vai sempre buscar aprovação fora. Porque você não confia em si, você não se vê com bons olhos. Então, você vai querer saber a opinião do outro sobre você. Ah, você gostou da minha roupa? O que você acha da minha namorada? O que você acha desse meu projeto? O que você acha disso aqui que eu fiz? Que a gente chama de people pleaser. É uma pessoa que quer agradar os outros, ela tem muito medo da rejeição. Então, ela não tem uma identidade formada, porque a identidade dela foi moldada em ser aceita, em sobreviver, em não ser rejeitada. Então, ela acaba nem sabendo quem ela é. Muito legal isso que você falou. Isso acontece demais com muitas pessoas que eu conheço, que eu atendo, meus leitores vêm falar comigo, meus alunos. E aí eu vejo as redes sociais como um agravante disso que já existia. Porque agora você está exposto num lugar onde essa ferida vai ser cutucada o tempo inteiro. Se alguém deu um like no seu vídeo ou não, se alguém te deu um comentário positivo ou não. Por quê? Porque a sua identidade, o seu valor não está no que você é. Está no que dizem de você. Então, por que é tão importante toda essa construção interna que a gente está falando aqui o tempo inteiro? Para que eu possa, de fato, encontrar um lugar de paz dentro de mim. Gostar de quem eu sou, confiar na minha capacidade, ousar fazer coisas que eu desejo, nunca fiz por medo, por exemplo. Sentir orgulho, né, do que eu estou fazendo e também reconhecer os meus erros como um processo de aprendizado humano e não com chicotadas, né, buscando perfeição porque ela não existe. Por isso eu estou te falando que esse é um buraco muito mais profundo e a sua pergunta é extremamente pertinente, que inclusive isso tem levado milhares de pessoas à depressão, porque elas acreditam que o valor delas está na opinião do outro. Então, de fato, eu estou ali na internet todos os dias e eu sou blindada contra esse tipo de crítica. Eu olho e falo, cara, isso é o que ele acha, está tudo bem, eu não fico ali me debatendo, as pessoas têm direito de ter uma opinião diferente da minha. Né? E tá tudo certo. Então, eu acho que encontrar esse lugar de paz e segurança dentro de si é uma grande jornada de autocura, de autoconexão, de autotransformação. Eu acho que, não sei você, Thelma, aqui a gente, né, o tempo todo a gente tá sujeito a esse tipo de situação, mas é difícil, né, chegar nesse ponto é muito complicado, porque as pessoas, elas costumam ser muito maldosas também na internet, porque não tem aquela questão do contato pessoal, né, a pessoa quando tá na sua frente, ela não vai falar uma coisa que com certeza ela consegue falar na internet e principalmente se ela não tiver ali com a própria foto, com o próprio nome, o próprio perfil, né? E aí São os haters, né? E as pessoas, elas costumam, né? Quando elas estão nessa situação de anonimato, digamos assim, ou semi-anonimato, elas costumam colocar pra fora também uma crueldade muito grande em determinados momentos. Por que você acha que isso acontece, né? As pessoas são tão mais cruéis em ambientes em que elas não conseguem ser identificadas assim com tanta facilidade. Parece que algo assim, uma coisa irracional, né? Todas as dores e feridas, todas as sombras que ela tem dentro dela, ela tá ali, que é mal resolvida, toda a angústia, toda a inveja, toda a raiva que ela tem dentro dela, todo aquele... Porque você concorda comigo que uma pessoa que tá feliz consigo mesma, que tá trabalhando, que tá produzindo, ela não tem tempo para fazer isso. Sim. As pessoas, elas são profundamente infelizes com a própria vida. Quando elas se olham no espelho, elas não gostam de quem elas são.
Então elas estão ali destilando todo aquele veneno, porque é como ela encontra alívio. É igual uma pessoa mais ou menos que vai ter que usar droga para poder acalmar a dor emocional que sente. É mais ou menos isso. Essa pessoa acalma a dor emocional que sente, fazendo os outros se sentirem tão mal quanto ela se sente em relação a ela. Então é por isso que eu simplesmente não levo para o lado pessoal e eu entendo, puxa, coitada dessa pessoa, deve estar sofrendo muito e eu vou ficar aqui no meu lugar de paz, de alegria, de fazer o que eu amo, no que eu acredito. Assim como você tem um programa, você está entretendo as pessoas, que maravilhoso que você tem. E que pena que nem todo mundo vai ver quão legal é tudo que você faz. E tá tudo bem, mas é importante que você possa se validar e entender que não tem como agradar a todos e faz parte, né, dessa jornada. Ô, Dodô, que resposta, hein? Eu achei isso muito interessante. Forte, né? A pessoa que utiliza-se dessa maldade na internet quer que você se sinta tão mal quanto ela tá se sentindo. Exato. É isso mesmo. Né? Bem interessante Bem mesmo. interessante. Baita resposta. Ele quer que você fique igual a ele. Que você Exato. ou desça no nível dele, né? Porque ele tá num nível abaixo de você. Né? E Exatamente. muitas vezes acho que também tem inveja, né? Só A responder. inveja é tudo, né? Porque ele gostaria de estar no teu lugar. Essa é a verdade. O É uma pessoa hater, que tá com a vida vazia, né? exato, né? É o que a doutora falou, né? Você responde, você é um imbecil e bloqueia. Cara, não falou isso não. Não falou Você tá isso. maluco. Não falou isso. Olha aqui, ó. Tem uma pergunta que chegou também pelo WhatsApp. Mais uma. Aliás, tem várias, mas mais uma delas aqui, ó. Bom dia, aqui quem fala é o Bruno de Santo André. Uma pergunta, doutora. Agora mudou todas as legislações trabalhistas, as empresas vão ter que passar a cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Como os empresários vão cuidar disso? Essa parte da neurociência aí pode nos auxiliar? E como que os empresários também vão ser cuidados? Muito, muito, muito. Por isso que hoje também eu tenho certificações para profissionais, pessoas de RH, pessoas de todas as áreas, justamente para aprender a entender o comportamento e como que a gente pode melhorar a interação entre equipes, diminuir, por exemplo, uma cultura tóxica, ter uma empresa mais humanizada, conseguir entender como que as pessoas precisam se sentir seguras dentro daquele ambiente para que elas possam, de fato, produzir mais, se sentirem valorizadas e vistas, né? E a gente sabe que no ano passado mais de 500 mil pessoas foram afastadas do ambiente de trabalho no Brasil devido a problemas como burnout, depressão, ansiedade. Então, esse é um ponto realmente crítico e que é necessário que cada vez mais a gente busque formas de treinar as equipes, de treinar principalmente a liderança para que eles tenham mais conhecimento sobre como motivar as pessoas, como tratá-las com respeito, com dignidade, aumentar a empatia. E, claro, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de empresas, a gente pensa em resultado, a gente pensa em números, e é assim que vive, claro. Ninguém, não estamos falando de ONG, estamos falando de empresas que precisam ter lucro, mas não podemos esquecer que por trás daqueles resultados existem pessoas com histórias, com uma vida, e elas precisam sim ser vistas. E essa é a minha proposta, de fato, para todos os ambientes no Brasil, não só para famílias, mas para escolas, para empresas. E por isso que também agora eu criei a certificação de analista emocional, que ela vai poder atingir todos os níveis aí, cultural e social no Brasil. Muito bem, preciso fazer um break agora pro rádio, mas vamos continuar com o papo no YouTube, viu? Boa. O pessoal que tá no YouTube também pode fazer perguntas, enfim, você vai continuar participando e a gente vai voltar em instantes. Bernardo Veloso, você vai falar do teu show também, né? Tem um show bacana aí na sexta, não é isso? Amanhã? Meu show de comédia stand-up. É pra começar o fim de semana feliz. Vai ficar legal. A neurociência explica que a felicidade é tudo. É verdade. Não, eu criei isso agora. A neurociência não explica nada. Achei que fosse bom falar disso. Mas rir é bom, a gente pode perguntar pra ela depois. Vamos perguntar pra doutora. Sexta agora às 10 da noite no Acústico Comedy. Consolação, de frente pra Paulista. Não tem rolê mais fácil, no meio de tudo em São Paulo. Pra esse show, eu tenho 3 pares de ingressos VIP. Como é que você faz pra ganhar? Os 3 primeiros que mandarem eu quero no meu Instagram vão assistir esse show de comédia stand-up com acompanhante sem pagar nada no ingresso. Vai lá no meu Instagram, o Bernardo Veloso. Vai lá, @o Bernardo Veloso no Instagram e manda eu quero por direct, tá bom? É rapidinho, a gente volta em instantes, como eu disse. Peraí. Muito bem, já estamos lá no YouTube apenas. A gente continua conversando hoje com a Thelma Abraão, biomédica, neurocientista. Papo muito legal aqui. Aliás, nós comentamos agora há pouco do show do Bernardo, né, ô Thelma? E eu queria que você falasse esse negócio do rir, né? Falam que o rir é o melhor remédio. A neurociência explica isso também ou não? Sim. Tudo que nos faz sentir seguros é bom.
para o nosso bem-estar, é bom para o nosso cérebro, é bom para o nosso corpo. Então, não só rir, estar com amigos, mas também, por exemplo, fazer exercício físico, estar em ambientes que você se sente seguro. A gente chama isso de engajamento social. O que é engajamento social? É quando a gente está num estado de abertura, num estado de confiança, e isso faz com que a gente produza bons hormônios, né? Serotonina, ocitocina, e tudo isso aumenta a qualidade do sono, aumenta a qualidade do bem-estar, aumenta a proximidade nos relacionamentos. Então, sempre que a gente pode ter pessoas que a gente gosta, que a gente confia por perto, é extremamente positivo para a nossa saúde. Isso funciona também, então, a gente uma vez trouxe aqui no Mord uma matéria sobre assistir séries que a gente já conhece e que nos leva para um lugar de conforto. Isso também ajuda muito dentro disso tudo que você falou. Acho que se enquadra nisso, né? Sim, é um lugar onde você se reconhece. E toda vez que a gente... Por que é tão bom estar com amigos? E por que é tão bom rir? Por que é tão bom? Porque a gente se sente visto, a gente se sente amado, a gente se sente pertencente. Então, quando você assiste uma série onde você fala, caramba, eu consigo me ver nesse lugar, você está se sentindo visto, você está se sentindo amado. E o pertencimento é uma das principais necessidades básicas do ser humano. A gente precisa pertencer. Não é um desejo, é uma necessidade. Pertencimento é quase que fisiológico? Ele é uma necessidade básica humana. Por quê? Quando a gente nasce, qual que é o primeiro lugar que a gente pertence? É na família. Se eu sentir bem pertencente naquela família, depois eu vou pertencer bem lá na escola, eu vou pertencer bem no meu trabalho, vou pertencer bem na sociedade. Quando não existe o pertencimento, quando existe mais o sentimento de ser rejeitado e não amado e não bem-vindo, isso também vira a forma como você se sente ao longo da vida. Não se sente bem-vindo, a pessoa que se sente rejeitada, se isola socialmente, acha que ninguém vai gostar dela, mas é só uma lente que ela está usando, que está refletindo a experiência inicial da vida e que a gente pode sim mudar. Então, o pertencimento, gente, é uma coisa que não dá para abrir mão. As 8 bilhões de pessoas na Terra precisam disso. E sim, é fisiológico. Afeta o corpo. Tá certo. Deixa eu colocar mais aqui. Tem algumas questões aqui, rapidinho, mais uma. Bom dia, pessoal da Energia 97, aqui é o Henrique de Interlagos. Doutora Thelma, como que a nossa mente, ela faz com que o nosso corpo adoeça e carregamos esse trauma por muitos e muitos tempos? Como que funciona isso? Obrigado a todos, uma ótima quinta-feira. Obrigada, legal tua pergunta. Existe uma área da ciência que chama psiconeuroimunologia. O que ela nos demonstra? Ela mostra como que o que a gente pensa impacta o nosso sistema nervoso e como o sistema nervoso, por exemplo, impacta o sistema imunológico, que está tudo conectado. Um exemplo é, se você começa a pensar coisas muito ruins, seu coração acelera, você começa a sentir ansiedade, não é? Então, a nossa mente, ela reage ao que a gente pensa. O cérebro, ele não sabe separar o que é um pensamento do que é uma realidade. Então, se eu estou o tempo inteiro me criticando, me chicoteando, pensando em coisas ruins, o corpo vai responder. Isso dispara uma cascata de produção de hormônios do estresse, que a gente chama, né, de adrenalina, noradrenalina, cortisol. E quando esse sistema fica hiperativado, ele acaba causando disrupções no nosso sistema imunológico. Então, a pessoa tem mais probabilidade de ficar doente. Inclusive, muitos estudos ligam já esse estresse crônico a também doenças autoimunes, a doenças cardíacas, a doenças gástricas, a diabetes e a muitos outros problemas de saúde. Tá certo. Então, saúde física, mental e emocional, está tudo conectado. Ó, tem mais perguntas, mais uma. Bom dia, galera do Mod, bom dia, galera da bancada aí, Almir, motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Bom dia para a convidada também. Dudu, queria perguntar para a convidada como que eu posso usar a neurociência para melhorar o meu comportamento financeiro, cara, que eu acho que é a coisa que eu tenho de mais bagunçado na minha vida. Abraço. Um abraço. Rapidinho. Você sabe que ontem eu fiz um post sobre isso no meu Instagram? Ô, Thelma, só um minutinho. E a gente vai voltar também para o FM. Você responde essa pergunta dele pelo FM. Pode ser? Bora? Pode. Morde e assopra. Energia 97. Já estamos de volta também no FM. Pois não, Thelma, pode responder. Não é bom colocar o áudio de novo, não? Vocês querem, põe o áudio de Pessoal novo. do FM. Espera um pouquinho, é pro pessoal entender, né? Exato. Deixa eu pegar aqui o áudio de novo do ouvinte que fez essa pergunta aqui, ó. Bom dia, galera do Mod, bom dia, galera da bancada aí, Almir, motorista de aplicativo aqui em São Paulo. Bom dia para a convidada também. Dudu, queria perguntar para a convidada como que eu posso usar a neurociência
neurociência para melhorar o meu comportamento financeiro, cara. Que eu acho que é a coisa que eu tenho de mais bagunçado na minha vida. Abraço. Muito legal essa pergunta dele. Inclusive, ontem eu fiz um post sobre isso no meu Instagram. Os padrões que a gente estava conversando, né, sobre a vida adulta, ele também vem da infância. Não só padrões de relacionamento, mas também a forma que você enxerga a sua capacidade, o seu merecimento. Então, se você vem de uma família onde o dinheiro era um problema, onde o dinheiro era escasso, onde o dinheiro era visto como algo ruim, inconscientemente a gente vai trazendo isso para a vida adulta. Então, tem muita gente que acredita inconscientemente que não merece prosperar. E aí, quando tu recebe, trabalha, tem gente que trabalha, tem ali o dinheiro, mas ela dá um jeito de gastar. Ela dá um jeito de se descontrolar. E no final do mês não sobra, nunca tem nada, né? Então, existem muitos padrões inconscientes que sabotam a nossa vida. E o que é esses padrões inconscientes? É aquilo que está abaixo da nossa camada racional. Lembra que no início aqui do programa eu falei que nos primeiros anos de vida o nosso sistema nervoso vai nos moldando de acordo com as nossas experiências, Sim. mas que a gente não lembra porque o nosso cérebro ainda era imaturo? Sim. A gente não lembra de forma explícita, mas a gente lembra de forma implícita. O que é isso? O corpo guarda marcas. Então, isso vai norteando o nosso comportamento, assim como uma pessoa, por exemplo, que associou amor com dor lá na infância. A pessoa que associou que amar dói, amar é sofrer, ela cresce acreditando que amor é dor. Então, ela busca relacionamentos onde existe ciúmes, traição, medo. E ela fala, ai meu Deus do céu, eu vivo com o dedo podre atraindo pessoas para ter um relacionamento tóxico. Mas não é. A sua crença desenvolvida lá na infância é amor é igual a dor. Então é isso que você chama de amor e é isso que o seu cérebro reconhece como dor. Por isso que é tão importante a gente entender os nossos padrões, a origem dos nossos padrões, para que a gente possa mudá-los ao longo da vida. E isso é muito possível graças à neuroplasticidade cerebral. O problema está sempre em nós, doutora? Assim, a gente precisa mudar o nosso mindset, olha que bonito, para poder a coisa desenrolar, ou realmente as pessoas que são o problema? Eu amei essa pergunta, porque, cara, isso é uma ficha, na verdade, caiu um tijolo, porque eu chamo isso de autorresponsabilidade. É sobre nós, sempre sobre nós. Por quê? De novo, eu só posso mudar o meu próprio comportamento. E a partir da minha mudança de mindset, da minha mudança, a partir do momento que eu começo a corrigir aquilo ajustar aquilo, eu falo assim, a gente não é responsável pelos padrões que recebemos, mas somos responsáveis por mudá-los, porque agora, como adultos, é nossa responsabilidade. A partir do momento que você ajusta isso, você vai fazer novas escolhas amorosas, novas escolhas financeiras, novas escolhas profissionais. Então, sim, tudo começa em nós. Eu sou incrível mesmo, obrigado. Legal. Ô, Thelma, tem aqui um superchat do Tiago, que mandou aqui. O que fazer, Thelma, com os filhos pequenos que se jogam no chão, gritam, quando escutam um não, umas palmadas, deixa pra lá, respira fundo, grita, o que fazer? Prende com silver tape. Gente, birras é uma coisa que deixa a gente louco, né? Eu tenho um livro por trás das birras. O que acontece? A criança, ela tem um cérebro imaturo, ela não consegue se autorregular, então ela realmente se frustra por nada e o adulto não entende, o adulto acha que é porque ela é manhosa, porque ela é terrível. Você tem que entender de novo aquilo que eu falei. A criança não consegue se acalmar só, então você vai ter que ter uma paciência de Jó, principalmente nos 3 primeiros anos, que é quando a fase do neurodesenvolvimento está muito imatura ainda. Então, os adultos têm que se munir de recursos emocionais para conseguir lidar com isso. A gente não vai conseguir mudar esse comportamento porque é algo biológico. Né? A gente nasce com um cérebro profundamente imaturo. Mas isso não quer dizer que você não vai dizer não, isso não quer dizer que você não vai pôr limite. Você vai pôr limite, você vai dizer não. Mas vai gerenciar a sua expectativa, porque quando você vai dizer não, a criança vai chorar. E ela não vai saber lidar com isso. Então, é o seu papel manter o seu não e tentar acalmar a criança, entende? Por isso que a gente tem que desenvolver recursos emocionais que a gente ainda não tem realmente. Ô, Thelma, eu sei que você precisa sair daqui a pouquinho, mas você consegue ficar até às 11 horas? Deixa eu ver aqui. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos? Tem algumas... Pode? Então, vambora. Mais uma pergunta de ouvinte. Aliás, tem 3 últimas perguntas. Não sei se vai dar tempo de fazer. Vamos tentar. Bom dia, doutora. Aqui é o Bruno de Santo André. Sobre a neurociência, o que o uso do celular interfere na criação de uma criança? Quando que é recomendado você entregar um celular para uma criança?
Ótima pergunta. Na verdade, se a gente for olhar o que a Associação Americana e Brasileira de Pediatria recomenda, é que uma criança antes dos 2 anos não faça nenhum uso de tela, porque é um período crítico para o desenvolvimento da fala e de outras funções cognitivas. Então, hoje, por exemplo, a gente vê um atraso de fala generalizado muito forte na infância, por conta do uso abusivo de telas. Então, nos primeiros 2 anos, a criança precisa conversar com o pai e mãe, né? Ela precisa ver o pai e a mãe falando, olhar para a boca do pai e da mãe, ela precisa brincar, ela precisa correr. Então, o uso de tela, ele prejudica profundamente o desenvolvimento inicial do cérebro, que mais tarde vai impactar foco, aprendizado, socialização, capacidade de autorregulação. Então, os impactos a longo prazo desse uso abusivo e muito cedo das telas são muito fortes. E a gente já está vendo isso nessas últimas gerações, né? Vamos lá, mais uma rápida. Bom dia, meu nome é Fábio Pirituba. Pegando o gancho da pergunta do Bernardo sobre o filho dele de 12 anos, eu também tenho um filho de 12 anos. Estou passando pelo mesmo perrengue que o Bernardo está passando a respeito de responsabilidade e tudo mais. Só que o meu filho tem 2 agravantes. Um é que ele tem dermatite atópica severa e a outra é que ele não expressa os sentimentos dele. Depois da perda da mãe, então, como é que eu resolvo isso? Se é que tem como resolver. Olha só, dá para entender quando você fala nisso. Você vê, dermatite, ela está muito ligada ao sistema imunológico, que está ligado ao estresse. Lembra que eu falei aqui com vocês? Então, você vê, a perda da mãe foi um trauma muito grande, acabou impactando o sistema nervoso e também o sistema imunológico. Então, a gente pode dizer que parece ser algo que tem um fundo emocional. O ideal seria, eu não sei como é a sua relação com ele, mas ele precisaria construir com você uma relação de afeto, de segurança, de proximidade, e um lugar onde ele possa se abrir. Talvez ele é muito fechado porque ele tem medo de explicar o que sente, talvez não saiba dar nome para o que sente, e um processo terapêutico pode ajudá-lo a nomear o que ele sente, a pôr para fora, porque isso vai ajudar ele, inclusive, a enfrentar os problemas de saúde que ele vem tendo, tá? Tá certo. E a última pergunta do ouvinte de WhatsApp? Salve, bancada do Mord, bom dia, bom dia. Doutor, aqui quem fala é Henry. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se você concorda. Eu tenho a impressão que a cada geração a habilidade social das pessoas vão diminuindo. Então você acredita assim que tem algum fundamento que esses traumas sejam cada vez mais presentes nas novas gerações por falta de habilidade social? Olha que pergunta legal, eu acho que é uma pergunta que tem muitas camadas. Eu acho que os traumas sempre existiram, inclusive eu acho que eles eram muito fortes nas gerações anteriores à nossa até, né? Mas eu acho que o problema hoje é a negligência. O que está ferindo as pessoas profundamente, impactando todo esse relacionamento, é a ausência emocional. O que isso significa? Muitas vezes a gente está junto com as pessoas, está todo mundo fisicamente presente, mas estamos emocionalmente ausentes e desconectados. E nós necessitamos de conexão. Nós necessitamos de um olhar, de afeto, de toque. Então, essa falta, agora, nessa geração atual, onde pais e mães também estão no celular, que não dão mais o amor, atenção para os filhos, o marido não olha para a esposa não olha para o marido, as pessoas estão mais preocupadas com a rede social, isso eu falo que vai levar o ser humano para a extinção. Porque as pessoas não querem mais sair, ninguém mais quer namorar, ninguém quer mais fazer nada, só quer ficar olhando para uma tela. Então, acho que o buraco é mais embaixo, é realmente sobre disponibilidade emocional e a gente se olhar e entender que não tem como o ser humano sobreviver nesse isolamento que a gente vive hoje. Né? Olha, quero agradecer hoje a doutora Thelma Abraão, tá bom? Pela participação da doutora. O que Obrigada, tem de foi um gente aqui no chat, viu, doutora, elogiando e gostaria que você participasse todas as quintas-feiras ou todas as quartas-feiras ou um dia por semana, porque tem muita gente que tem problema, né? Tem muita gente que tem... Me sigam no Instagram, me sigam lá. É @Thelma.Abraão. Abraão, né? Thelma Abraão. ABRAHAO. Tá bom? Thelma.Abraão. Thelma, muito obrigado, viu? Foi muito legal. Obrigada, foi um prazer enorme, gente. Um super beijo. Legal, sensacional a participação da Thelma hoje, hein?